Pensa só, um único documento foi capaz de redesenhar todo o mapa econômico da América do Sul. Ele pegou décadas de rivalidade e transformou numa promessa de cooperação. Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história do Tratado de Assunção. E essa é a pergunta de US$ 1.000.000, não é mesmo? Porque, vamos combinar, por muito tempo, essas nações eram bem mais rivais do que parceiras. Viviam ali competindo por influência, por mercados. Então, o que foi que mudou? O que fez com que eles decidissem sentar na mesma mesa e assinar um pacto tão ambicioso? É isso que a gente vai entender agora. Bom, a resposta para essa pergunta toda começa num momento bem específico. Um momento chave. A assinatura de um tratado que prometia não só mudar as regras do jogo no comércio, mas, olha só, começar uma era completamente nova de integração para toda a região. Guarde bem essa data, 26 de março de 1991. Foi nesse dia que a história do comércio na América do Sul, virou uma página. Foi o começo de um projeto super audacioso que ia mudar, e muito, as relações de poder no continente. E que documento era esse? Era o Tratado de Assunção. Foi ele, o acordo que deu o pontapé inicial, que oficializou a criação do Mercosul. A partir dali, nascia um dos blocos econômicos mais importantes do Hemisfério Sul, com uma ambição gigante, se tornar um jogador importante no cenário global. Ok, então um tratado foi assinado. Mas por quem, exatamente? Quem foram os protagonistas, as figuras por trás dessa aliança econômica, que na época era bem inesperada? Então vamos lá. Os 4 pioneiros foram Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Foram esses 4 que deram o primeiro passo nessa jornada de integração. E como um detalhe importante, eles estabeleceram a sede oficial do bloco em Montevidéu, lá no Uruguai. Certo. Mas qual era o plano de verdade por trás desse tratado? O que esses países queriam construir juntos, afinal? No fundo, era um projeto gigantesco para o futuro econômico da região, quase um manual de instruções para a cooperação. O objetivo era super ambicioso, com várias frentes. Primeiro de tudo, estabelecer o livre comércio entre eles. Depois, a ideia era derrubar as barreiras comerciais, aquelas tarifas, importação, cotas, tudo que dificultava a vida de quem queria negociar. E por fim, o objetivo ia até além da grana. A meta era remover também barreiras políticas e sociais, para aproximar de verdade os povos da região. A ideia, no papel, era fantástica, né? Mas colocar uma coisa tão complexa assim para funcionar raramente sai perfeito de primeira. E isso nos leva a uma classificação um pouco mais técnica, mais realista do que foi que eles construíram de fato. O termo técnico é União Aduaneira Imperfeita. E o que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte: os países membros concordaram em ter uma tarifa externa comum para negociar com o resto do mundo. Beleza. Só que a eliminação das barreiras entre eles, as barreiras internas, essa não foi completa. Por quê? Porque sempre tem os interesses de cada país, alguns setores que são mais protegidos. Tudo isso fez com que a integração fosse um processo mais lento, gradual e, convenhamos, cheio de desafios. Beleza, já entendemos a história, como o tratado funciona, mas e na prática? Qual foi o impacto real de tudo isso? Por que o Mercosul, mesmo décadas depois, ainda é tão importante? Olha, o motivo é até bem direto. Aquela velha história de que a união faz a força. Juntos, esses países se tornaram uma coisa muito, mas muito maior do que eram sozinhos. Eles basicamente criaram uma nova potência econômica, com muito mais peso para negociar no cenário mundial. E a escala desse impacto é gigante. Vamos pensar. Em termos de gente, de demografia, a gente está falando de um mercado com centenas de milhões de consumidores. Economicamente, o bloco representa uma fatia bem gorda do PIB da América Latina, o que atrai muito investimento. E, claro, geograficamente, a influência se espalha por uma área enorme do nosso continente. E se a gente for olhar especificamente para o Brasil, o Mercosul foi uma jogada estratégica fundamental. Esse tratado ajudou a consolidar de vez a posição do país como um líder econômico aqui na América do Sul, Abriu novos mercados, fortaleceu a influência brasileira na região, foi um divisão de águas. É impressionante pensar, né? O que começou como um simples papel assinado lá em Assunção acabou se transformando numa visão para um continente inteiro. É a prova de que, mesmo entre nações que foram rivais por tanto tempo, a cooperação pode sim ter o poder de transformar o futuro. E tudo isso nos traz a uma pergunta final, que fica no ar. Depois de mais de 30 anos, será que aquela promessa ambiciosa de integração total, comercial, política, social, foi de fato alcançada? Ou será que os desafios que ainda existem mostram que essa jornada de cooperação, ainda tem um longo caminho pela frente? Fica aí a reflexão.